Olá, boa noite. Podcast Guaratiba hoje vem com uma novidade e eu fico até constrangida de estar diante de uma pessoa com o nível do intelecto dele, que é escritor, jornalista, abrilhanta muitos livros. Eu só vou falar o nome e ele vai ter o prazer de se apresentar para nós. André Luiz Mansur. Luciene, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast Guaratiba, que eu conheci agora há pouco tempo. Agradeço muito o convite e estou muito feliz de estar aqui na Pedra de Guaratiba, né? Que é um lugar que eu aprendi a amar mesmo há mais de 20 anos. E depois, quando eu comecei minhas pesquisas para escrever meus livros sobre a história da Zona Oeste, a Pedra está sempre presente, né? A gente tem ali aquela Capela Nossa Senhora do Desterro, de uma das igrejas mais antigas do Rio de Janeiro, e toda a história envolvendo a Baía de Sepetiba, os pescadores. Então, a Pedra é um lugar onde eu venho, assim, quando eu quero ter paz, né? É um lugar, eu estava andando no Pira agora um pouco, antes de vir para cá, e é um lugar, assim, que realmente tem uma paz, assim, impressionante. Você parece que não está dentro do Rio de Janeiro. Então, fico muito feliz de estar aqui, e um trabalho super importante, né? De valorizar exatamente o bairro, né, é uma mídia muito poderosa, né, que vocês têm nas mãos aí, de valorizar o bairro, tentar resolver os problemas do bairro, né, e ver essas lideranças das pessoas que têm algo a dizer sobre a Pedra de Guaratiba, sobre Guaratiba em geral, né. André, eu sei que o seu foco é a Zona Oeste, mas eu quero te dizer que Pedra de Guaratiba é um lugar mágico. Quem vem à Pedra de Guaratiba não tem como passar despercebido esse lugar maravilhoso. Eu, quando vim para cá, não tive como me desvencilhar de outro lugar. Eu te digo que já tentei morar até em outros países. Mas quando me esbarro na palavra Pedra de Guaratiba, meu coração desmonta, é igual uma manteiga. Sol bate em cima, derrete, aí já vem questão familiar, não tem como. E assim, a nossa Zona Oeste, ela é muito rica, você sabe disso, que você é uma pessoa de conhecimento, que ela é muito rica em tudo, ela é rica em história, em tudo que ela se propõe a fazer, e ao mesmo tempo muito carente, porque ela é apagada. A mídia só mostra a parte ruim da Zona Oeste, e a Zona Oeste não tem só coisa ruim, a Zona Oeste também tem coisas boas. Tem Campo Grande com seus encantos, tem a Pedra de Guaratiba com a sua magia, tem Santa Cruz com seus mistérios, né? Então, nós temos N lugares aos quais podemos falar e contar histórias que valorizem a Zona Oeste. Eu queria que você dissesse para mim um pouco sobre a sua vida de jornalista, como começou ali a sua vida jornalística, os jornais que você trabalhou. Sim, eu moro em Campo Grande hoje, mas eu sou de Marechal Hermes, né? Morei em Marechal Hermes até os 21 anos. É um bairro bem importante ali do subúrbio, que eu gosto muito. E eu entrei para a faculdade de jornalismo em 89, né? Influenciado pelo meu irmão, Luiz Carlos, que ele trabalhava no Jornal do Brasil. Ele trabalhou muito com crítica de rock, de música, fazendo reportagens das bandas de rock que surgiram na época, Legião Urbana, Paralamas de Sucesso, Capital Inicial. E aquilo, assim, me influenciou muito, né? Meu irmão hoje mora em Portugal, mas eu me formei ali em 94 e eu fiz um estágio na TVE, que é a atual TV Brasil, foi muito importante para mim. Trabalhei na Tribuna da Imprensa, que é um jornal super importante, que já acabou. Depois, Jornal do Brasil, Rádio Brasil, que é da LBV, o Globo, e também trabalhei num site de saúde chamado Planeta Vida. Mas a maior parte do meu trabalho foi crítica literária, que eu fiz muito tempo no Globo, no Jornal do Brasil também. E o meu interesse por história ligado ao jornalismo está quando eu trabalhava no Globo, no final dos anos 90, a gente fez uma enciclopédia chamada Globo 2000, contando a história do século XX. E essa enciclopédia vinha encartada nos jornais e gerou um filhote lá que foi o Brasil 500 anos. Então, a experiência como jornalista foi muito importante para mim na produção de texto, na apuração de informações, até para dar entrevista, até para dar palestra. O jornalismo sempre foi muito importante para mim, né? O jornalismo, ele me ensinou a ter uma visão assim mais clara, mais objetiva dos assuntos. E quando a gente estuda história, por exemplo,
Eu agora estou até fazendo faculdade de História. Parabéns. Mas o jornalismo me ensina uma coisa muito importante. Jornalismo sério, você tem que ter cuidado com a apuração da informação, com as fontes e com o contexto. Então, isso me ajudou muito no início das minhas pesquisas sobre o Rio de Janeiro, mas especificamente sobre a Zona Oeste. E o jornalismo da minha época tem uma diferença muito grande hoje, que é a internet. Né? Eu peguei meu primeiro estágio na TV e ainda usava máquina de escrever. E depois já começou a ter o computador, mas um computador muito rudimentar, e rede social nem se falava disso, né? O Orkut foi surgir muitos anos depois. Não existia. Não, existia, acho que até existia, mas não tinha chegado para nós ainda, né? Tinha aquelas salas de bate-papo do UOL, né? Aquela coisa toda. Então, outro dia um rapaz até no Instituto Sara Kubitschek, em Campo Grande, eu dei uma palestra lá, ele perguntou onde é que eu posso trabalhar como jornalista? Eu falei, olha, tem a mídia ainda grande e tal, mas hoje vocês têm as mídias sociais. Então você pode trabalhar com as mídias sociais, às vezes até no teu próprio bairro. Você pode ser uma voz do teu bairro aí, mas tem a mídia não, tem a rádio, tem a televisão, tem jornal. Mas eles têm essa característica hoje que a minha geração não tinha. A minha geração era mais em jornal impresso, que hoje você tem uma tiragem muito pequena, mas na época eram tiragens gigantescas, né? Sim, eu fui assinante do Globo muitos anos. Já vinha aquele calhamaço aos domingos, né? Todos os dias chegava um jornal. Sim. E quando não chegava, sentia falta. E eu conheço pessoas que, assim, muita gente que ainda tem aquele hábito da assinatura mesmo, gosta de ter o jornal impresso. Mas é claro que a garotada hoje, que já é nativo digitais, né? Uhum. Eles já se informam muito pelo celular, pelos sites, né? Então, mas a minha época tinha muito isso, né? Os rádios também. É engraçado que os rádios, né, sempre foram muito fortes. E o Washington Rodrigues, né, um grande radialista que faleceu há pouco tempo, ele falava que a internet ia ajudar o rádio, porque hoje você pode botar um aplicativo no celular e ouvir um rádio em qualquer lugar do Brasil. Verdade. Ou de outros países. E antes você dependia só do rádio de pilha, aquela coisa cheia de chiado. Então, eu acho que evoluiu muito essas questões, né? O mercado de trabalho se ampliou para o jornalista, mas depois eu saí das redações para me dedicar à pesquisa dos livros, e eu ainda trabalhei como jornalista em Campo Grande, no Centro Universitário Moacir Fereder Bastos, né? Uma grande instituição de ensino. O professor Moacir, que faleceu há 3 anos, foi um grande amigo. E lá eu fazia assessoria de imprensa, fazia jornal interno. Nós fizemos um cineclube lá que durou 7 anos. Então, foi uma experiência como jornalista no meu bairro, que foi muito bacana para mim. Então, você foi um historiador ali mesmo do seu próprio bairro, né? Sim, porque, infelizmente, os subúrbios, em geral, nunca tiveram a atenção que a pesquisa histórica deveria ter tido, né? Então, falando especificamente do Rio de Janeiro, né? Você pegar... O que me incomodava, que me fez me tornar escritor, é que eu ia nas livrarias do centro do Rio, da Zona Sul, só via livros sobre a história do centro e da Zona Sul. Ou da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, no máximo. Cadê a história de Madureira, de Campo Grande, de Bangu, do Meier, de Irajá, um bairro importantíssimo, da Pedra de Guaratiba? E aí foi que eu comecei a pensar, poxa, por que as pessoas não produzem livros sobre a nossa região? E aí eu vi que tinha alguns escritores que produziram esses livros, né? Poucos livros, até aqui na Pedra mesmo tinha algumas pessoas, mas assim, eram livros que não chegavam muito às livrarias, não tinham um alcance muito grande. E aí esse incômodo me fez pesquisar. Teve um professor que me ajudou muito, Simvaldo Souza, ele tem até um canal no YouTube muito bom, ele é historiador, museólogo de Santa Cruz. É a pessoa que mais conhece a história de Santa Cruz. E ele me deu um caminho assim de pesquisa, de fontes, e eu comecei por Santa Cruz. Santa Cruz tem um patrimônio histórico riquíssimo. E aí eu publiquei o Velho Oeste Carioca, que é um livro que conta um pouco da história da Zona Oeste de Deodoro Sepetiba, né? Porque antes tinha 2 Zona Oeste, agora só tem uma, né? A outra é Sudoeste. E o livro teve um impacto muito grande. Esse livro, eu lancei em 2008, eu dei entrevista para um monte de gente, para Ricardo Boechat, para a CBN. E a minha editora, a Ibis Libris, ela distribuiu o livro na Zona Sul. Então, teve uma venda boa na Zona Sul e no centro, mostrando que as pessoas de outras regiões tinham uma curiosidade muito grande sobre a nossa história. E eu fiquei responsável pela distribuição aqui na Zona Oeste. Então, é uma parceria que deu muito certo, dá até hoje. E eu acabei lançando mais 2 livros, né? O volume 2 e o volume 3. E depois fui publicando outros livros sobre a história da região. Mas o mais legal é que, assim, pessoas que não estão nem acostumadas a ler, perderam o hábito da leitura, chegavam para mim e falavam: poxa, eu peguei teu livro, tem uma leitura leve, e me fez conhecer coisas que eu morando aqui há 70 anos não conhecia do meu bairro.
Então, e pessoas de outras cidades, de outros estados, que passaram a conhecer um pouco da história da nossa região. Eu sempre digo assim, como é que você vai lutar por um bairro se você não conhece nem a história dele, né? Você não sabe nem como ele se formou, qual foi o perfil de ocupação dele, foi agricultura, foi indústria, foi a cultura, né? Então, eu percebi como conhecer a história do bairro é um ato de cidadania. Eu vi agora devastaram várias árvores lá no Flamengo, perto do Instituto Bennett, e a população já fez manifestação lá, já foi na rua. Isso é pessoal que valoriza o bairro, que valoriza a história do bairro. E a gente vê muito aqui na Zona Oeste, vão fazer um condomínio, devastam toda uma Acabam região. com tudo, com uma floresta inteira para encher de casas. Sim. Nós temos por aqui que as pessoas não dão o devido, não é nem valor, devido à preocupação. Nós temos a Baía de Sepetiba, Sim. né? Então ela é um fator importante, primordial aqui para a nossa região, mas que muitos se lutam, mas acabam que nadando e morrendo na praia. Não tem assim um empenho. Só alguns se empenham. Faltam mais pessoas para unir forças, para poder ganhar aquela alavancada, assim, vou te dar um empurrão e você vai lá, porque tivemos, né, o veto do governador, né, para não desassorear a Bahia, e seria de suma importância que toda a população, principalmente dos pescadores daqui da nossa região de Pedra, Brisa, Sepetiba, se unissem, né, para poder derrubar esse veto aí, junto com as pessoas que estão nas lideranças, estão na cabeça do negócio, né, para poder derrubar esse veto. Mas eu não sei, parece que é remar contra a correnteza. Sim, e eu tenho um livro chamado Sepetiba, o Balneário Carioca, que eu procurei resgatar essa história de Sepetiba e mostrar como Sepetiba realmente foi o Balneário Carioca. Eu frequentava Sepetiba criança e era praia cheia, era pessoal de fazer veraneio, passava o verão todo aqui alugando casas, isso movimentava a economia de uma forma incrível, a autoestima do morador, né? E tinha até a famosa lama medicinal de Sepetiba, né, a novela Bem Amado, filmada ali no Coreto, com o Dorico Paraguaçu, personagem do Paulo Gracindo. Então, Sepetiba é uma pequena joia, né? A Baía de Sepetiba em geral, né? Pegando Pedra também, Praia da Brisa. É uma joia que você tem dentro do Rio de Janeiro, né? Uma beleza natural, assim, incrível, que se você trouxer turistas para cá, vão ficar encantados. Mas essa poluição que afastou os turistas, que prejudica os moradores, não se faz nada, né? E a gente está vendo agora a Baía de Guanabara passando por processos, né, de recuperação de parte de suas praias, né? A própria Glória ali tem a Ilha do Governador, tem algumas praias já restauradas, recuperadas, e aqui. Né? Por que não se faz uma estação de tratamento de esgoto na foz do Rio Piraquê, por exemplo? Né? Você tem uma na foz do Rio Carioca, lá no Flamengo. Isso já iria ajudar, mas e um dejeto químico que muitas empresas jogaram, né? Tem um professor aqui na Pedra, Paulo Jorge, que ele faz sempre vídeos falando do assoreamento mesmo, assoreamento absurdo que tem no solo da Bahia, de dejetos químicos, de esgoto in natura, né? Isso aí vai formando manguezais e cadê o projeto, né, para se recuperar a praia? Aí vem esse veto que piora tudo ainda, né? E cadê a coletividade para lutar? É muito difícil, né? São forças muito poderosas, né? Porque assim, como dizem, né? O Mandurinha, sozinha, ela não faz verão. Ela precisa de um bando, né? Para estar ali, para poder fazer o negócio acontecer. Sim. Só que aqui parece que tá tudo meio estagnado. Você bate na porta e ela só fica entreaberta. Ela nunca abre totalmente. Sim. Eu tenho certeza que seria muito importante o desassoreamento da Bahia para nós, não só para nós, para a Zona Oeste, para aqui, para a nossa região aqui, por causa do turismo, porque o comércio ganharia com isso, nós teríamos mais possibilidades de emprego. Os pescadores, você botar jovens, por exemplo, para serem guias de turismo, artesanato, restaurante, sim, tudo. Hospedagem. A riqueza disso tudo vai se perdendo. Sim. Os filhos dos pescadores antigos não querem mais ser pescadores hoje, até porque ele vai pescar o que aqui? Exatamente. E as colônias eram importantíssimas até para questões jurídicas, para questões de saúde. Tinha médicos nas colônias, tinha escolas. As colônias eram instituições super importantes. Quando eu me mudei para Pedra, dentro da colônia daqui, dos pescadores aqui da Barros de Alarcão, tinha
Até escolinha de informática. Tem atendimento odontológico, Sim. tinha muito isso. Hoje você não tem mais isso. Para você ter, é muito problemático. Tá tudo muito assim, voltado para outros interesses. Sim. Vamos expandir residencialmente, mas não vamos cuidar do que a natureza nos propõe. Aí você vai matar a natureza e vai encher de gente. E aí? Sim. Eu até no meu livro eu falo muito do Hospital da Croácia, né? Que Antigo foi um Hospital da super Croácia, importante, né? E um hospital até de bom porte, né? E ele fechou ali em 2000 e pouco e... Virou uma ONG. E Protetores de Golias. Sepetiba não tem um hospital, tem uma UPA aqui Que cheia não de funciona problemas, direito. né? Cheia de problemas. Só tem de pirona. Só tem de pirona. Só tem de pirona. Então, assim, você vai perdendo as coisas e nada vai sendo colocado no lugar, né? Sepetiba teve cinemas, né? Então, Campo Grande também teve cinema, né? Campo Grande teve o Cine Campo Grande. Fala mal, quando você fala também que se não fosse ser UPA, o que seria daqui? Não tô falando mal, mas só tem de pirona mesmo. Ela tem que melhorar, né? Ela Sim. tem que melhorar. Agora, Campo Grande teve o Cine Teatro Campo Grande, o Palácio Campo Grande. Hoje, Campo Grande até que tem um número bom de cinemas nos shoppings, né? Não tem mais Sim. cinema de rua, né? Mas teve cinema, o Palácio foi um dos maiores cinemas do Rio de Janeiro e tal. E lá a gente tem ainda o nosso Teatro Arthur Azevedo, que foi reformado, virou um centro cultural, tem a lona cultural também. Mas assim, quando eu fico comparando, né, os bairros, né, você vai vendo muitos bairros que perderam realmente muita coisa e aí, o que foi colocado no lugar? A população vê gente morar aqui e sem ter uma infraestrutura adequada, né, para poder residir, né? Então, só a beleza natural não adianta, né? Perdeu a essência e o principal, as pessoas que vêm morar agora não conhecem a história do local. Uhum. Elas também não se preocupam em aprender a história do local, de saber como isso aqui já foi antes, porque o que conta para ela é daqui para frente. O para trás não interessa mais, é passado. Só que esse passado faz parte da construção do nosso futuro. Sim. Então a gente precisa de pessoas que estejam mais a fim de aprender, de conhecer, de se inteirar um pouco sobre os assuntos do que... É o bairro onde você mora, né? Então você tem que infelizmente, assim, o exercício da cidadania é constante. E né? as escolas também, né, André? Elas ensinavam, né, dentro das matérias, a história do seu bairro. Toda cidade tem o seu hino, assim como aprendi o hino nacional, hino à bandeira, e vai por aí afora. A escola que você estudava tem um hino, tem uma história, e tem um patrono, essa não tem mais. Assim como as pessoas que dirigiam as escolas, que eram os diretores, faleciam, eles colocavam o nome da pessoa, mas também só colocavam o nome da pessoa e não davam um devido interesse, não dá até hoje o devido interesse para que a pessoa venha conhecer. Por que aquela escola chama aí? Uhum. Tem esse nome, né? Eu tenho até sido chamado para alguns trabalhos em escolas, né, em vários bairros da Zona Oeste, que até que essas escolas têm feito um trabalho bacana de valorização do patrono da escola e do bairro. Então, tem acontecido situações bem legais dos alunos fazerem um trabalho sobre a história do bairro, e aí eu vou lá conversar com eles fazendo jornaizinhos, murais. Então, tem até que, assim, de uns anos para cá eu tenho visto isso, assim. Uhum. Mas deveria ser uma coisa muito maior, Essa né? parte cultural está sendo mais resgatada, né? Sim, parte da história local, que eu acho bem importante. E trabalhos muito bem feitos. E eles ficam empolgadíssimos, porque quando fala assim para eles que a história do teu bairro é importante para o país, né? Eles ficam, poxa. E aí eles entrevistam, às vezes, aquele morador antigo da rua deles, tem um monte de coisa para contar, eles gravam, fazem trabalhinhos. Então, eu tenho visto um esforço maior de uns 7, 8 anos para cá, tanto em escolas públicas quanto em particulares, não só em Campo Grande, Santa Cruz, em Uaíba, e o pessoal sempre me chama, e é muito bacana, porque eles ficam muito curiosos, né? E você falou do cinema, por exemplo, eles vão no cinema no shopping, mas onde é um restaurante popular, é um cinema, né? Então, quando eu vou contando para eles que tinha bonde, né? Tinha bonde aqui para Pedra de Guaratiba, Campo Grande Pedra, teve um bonde de Santa Cruz para Sepetiba, era um bonde que transportava até peixe. Então eu vou contando para eles assim curiosidade, né?
e eles ficam interessados. Porque quando você desperta já no jovenzinho ali o interesse pelo bairro dele, ele tem muito mais chance de, adulto, lutar mais pelo bairro dele, né? Então, esse é um trabalho que realmente as escolas tem que fazer mais e mais. Porque se você não formar ali da criança, não adianta, né? O que mais prende, por exemplo, na sua parte de escrever como escritor, o que mais me prende numa leitura é a descoberta do livro. Você lê a primeira, vai para o prefácio, vai lendo a primeira página, aquilo começa a te dar um despertar, você começa a querer conhecer mais e mais, isso vai prendendo a sua atenção, e eu vejo que muitos dos livros hoje perderam esse tipo de conteúdo, porque parece que a história se perde no meio do caminho. Você começa com uma história, vai terminar com outra. Então, o que hoje nós precisamos, sim, são de escritores iguais a você, que começam uma história e que vai prendendo o leitor dentro daquele livro para que ele venha fazer descobertas e ali tendo aquele desejo de cada vez querer saber mais e mais sobre determinado assunto. Como você disse, sobre aqui a Zona Oeste. Conta pra gente um pouquinho da história de Marechal, vem para Campo Grande, Santa Cruz, Paranapedra, conta pra gente. Então, Marechal, eu morei lá até os 21 anos, né? Eu só saí de Marechal porque meus pais faleceram, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos e meu pai quando eu tinha 21. Como eu estava na faculdade ainda, a casa era de aluguel, eu não pude continuar lá. E os meus tios moravam em Campo Grande e eu acabei vindo para Campo Grande. Ficou mais distante, a faculdade era na Urca, então era 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Né? Mas tudo bem, assim, eu fiz a faculdade. Mas Marechal, eu fiz 2 livros sobre Marechal Hermes, é um bairro pelo qual eu tenho um carinho enorme. Marechal tem um patrimônio histórico muito rico naqueles sobrados ali, que foi um bairro planejado para trabalhadores. Tanto que o nome dele era Vila Proletária de Marechal Hermes. Ele foi um projeto do presidente da República na época, o Marechal Hermes da Fonseca, de um bairro, ali era uma fazenda, a fazenda Sapopemba, não tinha nada construído. Então vamos fazer um bairro para trabalhadores com casas confortáveis, ruas largas e arborizadas, uma infraestrutura de serviços públicos adequada e equipamentos culturais. E aí ele sofreu uma grande oposição quanto a isso, não conseguiram fazer nem 1/5 do que ele queria, e o projeto só foi retomado depois com Getúlio Vargas, com institutos de previdência que financiaram os conjuntos, e depois teve o Teatro Ramon Gonzaga, que foi reformado recentemente. Então o bairro ele surge de um projeto muito interessante, que esse projeto tivesse sido levado, espalhado pelo Brasil, a gente não teria tantos problemas de habitação como tem hoje. Então, eu ainda continuo frequentando muito o bairro, uma vez por mês a gente tem um encontro lá com amigos. Mas Campo Grande eu acabei gostando, assim, tanto de Campo Grande que eu não saí mais. Então, eu já vinha para cá... Fixei residência, eu já vinha para cá nos anos 80, depois vim morar. Eu achava que, assim, trabalhando como jornalista, eu vou acabar morando na Zona Sul, no centro, porque é perto das redações, mas acabei ficando. E o mais importante para mim foi ter, com os livros, eu acabei construindo muitas amizades, né? Muitas amizades, não só em Campo Grande, mas em outros bairros. Eu acho que a gente nunca pode fugir das nossas raízes, né? As minhas raízes estão em Marechal, mas Campo Grande eu me enraizei muito também. Então é um bairro que eu tenho muito amor pelo bairro, né? E fiz essas amizades que eu falei. Hoje só tem meu primo que mora lá, que mora comigo lá no bairro. Meus tios já faleceram. Mas depois, com o livro, eu comecei a conhecer os outros bairros. Daí que eu falei para você, que eu vim na Pedra a primeira vez, eu fiquei fascinado pela Pedra quando eu vi a primeira vez. Peguei um ônibus lá em Campo Grande, desci, tão perto assim, uma praia perto de Campo Grande. E aí, quando eu dei de cara com aquela praia ali na tarde, o sol batendo ali, eu falei, caramba, que fascinante, né? Que pôr do sol lindo, né? Lindíssimo. Aí a pessoa fala, vou aplaudir o pôr do sol no Arpoador. Pô, vocês têm que conhecer o pôr do sol da Pedra. Vai lá na Pedra do Solar, lá, bater palma lá, que vocês vão ver também. Aí vi a igreja, não tinha nem o pira ainda. E eu tô andando, daqui a pouco alguém deu boa tarde, assim, que uma coisa assim que eu fiquei um tempo na Zona Sul, 7 meses, ia caminhar na lagoa ali, ninguém dava bom dia pra ninguém. Então aqui eu vi essa interior coisa. tem isso. Pois é. E aí eu me apaixonei, foi paixão à primeira vista ali na Pedra. E depois eu comecei a frequentar muito, que tinha um chorinho ali na praça do Mercado do Peixe. Todo domingo tinha um pessoal lá, uns senhores lá que tocavam lá, vinha um pessoal grande lá do meu bairro para cá. E a gente ficava até de noite aqui. Então, depois conheci o César do Fernandos Bar, que ele vendia até meus livros lá também. E fui fazendo algumas amizades. Já dei palestra aqui na Débora Mendes de Moraes, na Mirtz Wentzel,
né? Na MITS até tem um professor, Claudenir, que ele pega as crianças, faz um passeio até a APA da Brisa, falando da questão ambiental do bairro e da história. Ele sempre me convida. Né? Então, essas crianças já vão tendo uma outra noção do bairro, né? Por que a Bahia ficou poluída, né? E conta a história do já tem outra visão, né? Outra visão. Então, assim, a minha vida é de Marechal Hermes até, vamos botar, até Chico, até Mangaratiba, que Mangaratiba eu também fiz minhas amizades lá, e Mangaratiba tem uma história muito parecida, né, muito ligada à fazenda de Santa Cruz, né, que a sede era no bairro de Santa Cruz. Então acabou sendo um trabalho muito, embora eu escreva sobre outras regiões do Rio, o meu foco é esse, principalmente de Marechal até Santa Cruz, pegando um pouco de Mangaratiba e Itaguaí também, mas é mais esses bairros. Bangu, Guaratiba, Realengo também, que eu escrevo muito sobre Realengo. E acabou sendo eu acabei sendo identificado com isso, né? Então, nem que eu queira mudar hoje adianta. Se eu quiser escrever sobre coisas completamente diferentes, não adianta. Você está vinculado à Zona Oeste para sempre. Quando você fez a sua opção em ser escritor, você se inspirou em alguém? Assim, como jornalista, eu me inspirei no meu irmão, mas como escritor, até que não. Até que eu não tive, assim, uma inspiração de pessoas que eu conheça, não. Tive inspiração de escritores, né? Machado de Assis, Lima Barreto, que eu sempre gostei muito. Mas eu acabei não me inspirando em ninguém, não. Na verdade, eu nem pensava em ser escritor. Né? Na faculdade, que a gente começa a escrever muita coisa, né? Escreve em murais, conta histórias até irreverentes e tal, e publica em murais da faculdade. É ali que eu comecei a ter um gosto pela literatura como escritor. Mas não me inspirei especificamente em alguém, né? E eu vejo hoje, até que na Zona Oeste, tem muita gente hoje que publica livros e se tornam referências também, né? É engraçado quando eu vou nesses eventos de escola, o pessoal no final me dá o caderno para autografar. Teve um menino até que pediu para autografar a camisa dele, que tinha até um popstar ali. Mas a gente tem escritores, Jessé Andarilho faz um trabalho importante, né, em Santa Cruz, é uma referência para um monte de gente. Então, eu brinco com eles falando o seguinte, né? Vocês estão vendo um escritor de carne e osso aqui. Eu, na minha escola, nunca vi um escritor de carne e osso. Os escritores que eu via só no livro, já tinham morrido há muito tempo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a escola está dando, né? Também escolas que chamam artistas para se apresentar, artistas locais, né? Então, eles têm hoje essa perspectiva de se inspirarem em alguém, né? E eu não cheguei a ter essa inspiração, só com os escritores já tinham morrido há muito tempo. O que você acha da nossa literatura brasileira? Olha, tem muitos autores, eu leio além dos clássicos, eu procuro acompanhar a literatura contemporânea, né? Inclusive eu leio muitos autores da Zona Oeste também, mas nós temos autores muito bons hoje aqui, eu falo muito pelo Rio de Janeiro, né? O Luiz Antônio Simas é um escritor muito bom, o Marcelo Moutinho, tem a Bruna Mitrano, que é uma escritora aqui de Senador Camará, que é excelente, ela está muito em evidência hoje em dia. Tem um grupo assim de escritores mais jovens que tem produzido uma literatura de muita qualidade mesmo, na ficção e na parte de história dos subúrbios, né? O professor Rafael Matoso, ele é da Zona Norte, ele faz um trabalho incrível, assim, de livro Diálogos Suburbanos, ele faz um trabalho importante na história dos subúrbios da Zona Norte. E aqui na Zona Oeste também tem muita gente produzindo livros de qualidade, em Bangu, tem o pessoal do Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos. Então, aqui em Sepitiba tem a Elizabeth Manja, que ela tem o Territórios Diversos, que é um centro cultural que ela montou em Nova Sepitiba. Ela lançou um livro agora sobre Sepitiba também. Então, eu vejo, mas na ficção, que é um tema que eu gosto muito também, eu já venho acompanhando escritores e escritoras também muito bons, muito boas, produzindo uma literatura de qualidade, contos, romances e crônicas também. Dos seus livros, qual é a menina dos teus olhos? O meu primeiro livro foi um livro de humor, né? Foi em 2004, eu lancei o Manual do Serrote, que a gente brinca, fiz com mais 2 autores, a gente brinca com a história do Serrote, que ele é um pidão, na verdade, né? Ele nunca tem dinheiro para nada e tal. Mas o livro realmente, que é a menina dos meus olhos, é o Velho Oeste Carioca, que é o que eu lancei em 2008, que é esse livro que abriu portas para mim, né? Foi feito pela Ibis Libris, uma editora comandada pela Tereza Cristina. Ela acreditou muito no livro, nem conhecia a Zona Oeste, mas ela viu que ele tinha potencial. E eu lembro quando eu fui na editora, eu ficava em Santa Teresa, na Mirante Alexandrina, eu desci ali com o ônibus com os 30 primeiros exemplares que eu recebi, aquilo ali para mim era um tesouro, assim. E é ali que eu comecei a levar para os jornais para divulgar. E o Velho Oeste Carioca é um livro de 80 páginas, quase sem ilustração nenhuma,
e que hoje é usado no meio acadêmico, em tese, dissertações, inspirou muita gente. Então, agora fui até na aniversário da Biblioteca Machado de Assis, em Itaguaí, que fica na estação de trem, e um rapaz lá, o Iago, falou, pô, eu li teu livro na biblioteca, esse livro me inspirou muito, hoje eu trabalho muito com cultura. Então, ele é menino dos meus olhos, porque sem ele não teria os outros. Talvez se ele não desse certo, talvez eu não me animasse a continuar escrevendo. As escolas adotaram muitos livros paradidáticos, né? Que são os paralelos aos que são usados durante o ano, né? E você já teve algum livro teu inserido nessa classe de paradidático dentro de algum meio escolar? Não, a minha editora na época até tentou botar o Velho Oeste Carioca, mas ela não conseguiu. Tinha umas burocracias assim tão grandes que ela acabou... Seria interessantíssimo, pois sabia? Ela tentou isso, né? E eu sou autor independente. Aí o meu caminho, eu já percebi assim que é um pouco complicado, porque tem todo um rito, né? Tem toda uma sequência de situações que você tem que foi uma burocracia mesmo, né? Como ela tentou várias vezes e não conseguiu. O que eu consegui de um jeito informal foi professores que compraram os livros e fizeram assim, tipo um sorteio com os alunos. Eu sempre dou alguns livros para salas de leitura também. Mas dessa forma, como você falou, a gente já tentou, mas não conseguiu. Uma pena. Uma pena mesmo, porque seria muita muito gente já falou importante isso, você ter, principalmente aqui dentro das bibliotecas e das escolas do Rio de Janeiro, um pouco da Zona Oeste inserida nos conteúdos escolares para as pessoas conhecerem um pouco da história da Zona Oeste de uma forma legal, contada com humor, né? Porque tenho certeza, né, que tem uma dose de humor em cada... Tem que ter, né? Eu vi até um pequeno trecho escrito no jornal sobre Dom Casmurro, né? Sobre... Acho que foi você que escreveu. Eu fiz um livro sobre Machado de Assis no ano passado. Machado de Assis é um escritor carioca. E eu dei até um curso sobre ele. E aí, Dom Casmurro é um dos meus livros preferidos. Assim. Deu para perceber que eu tenho Dom Casmurro, que era um de seus preferidos, que eu vi você citar um trecho ali da moça que tirou a vida, né? Alguma coisa assim. Aí eu falei assim, interessante, porque o Dom Casmurro ele é inserido como paradidático, né? Sim. Mas você falou, ela quando tentou, a gente estava o Velho Oeste Carioca estava numa evidência muito grande, mas foi muito difícil, assim, ela fez todo o procedimento burocrático, mas não conseguiu. E a gente ia botar exatamente o Velho Oeste Carioca nas escolas da Zona Oeste. Então, deixou por aí, não tentou de novo? Ela não tentou de novo, né? Eu tenho uma dificuldade enorme para lidar com burocracia, então também... E eu sou um autor independente, eu já vejo um monte de obstáculos assim para conseguir. Quando vê o obstáculo, tá vendo uma barreira, não quer nem passar. Porque eu acharia interessante tá inserido, realmente inserido aqui na... Teve escolas particulares que compraram, assim, tipo 200 livros meus e distribuíram para os alunos, né? Também teve situações dessa. Mas não foi uma coisa assim organizada pela Secretaria de Educação, que seria o legal. O legal seria isso. Né? Seria isso, né? Você ter uma parte de uma pessoa que, como eu já disse, tem o conhecimento, sabe da história e que contasse um pouco, né? Para os alunos, porque esses livrinhos, ao mesmo tempo que a gente acha que não, mas eles são importantes, eles vêm complementar muita leitura. Sim. E eles ali aprendem muita coisa. E quando parte assim, hoje, né, que seria do 6º ano em diante, eles teriam mais importância ainda, porque você já começa a ter o seu esclarecimento, o seu leque se abre para você conhecer mais da história e memorizar aquilo, né? Porque você conta para uma criança, ela já aprende. Sim. E eu tenho certeza que eu vou contar agora para as minhas netinhas, né? Para a Laura, para a Helene, para a Maitê, sobre o André Mansur, que conhecedor aqui da nossa história da Zona Oeste. E você sabe que, assim, como eu dou muitas palestras em escolas, muitas mesmo, cada ano está aumentando, uma das escolas, a Gastão Penalva, as professoras compraram um exemplar do Crônicas Históricas da Zona Oeste Carioca, que é um livro, são 23 artigos sobre a história da região, tem um capítulo até sobre a pedra. E foi para a sala de leitura. Os alunos leram alguns capítulos e fizeram trabalhos em cima dos capítulos. Então, a sala ficou toda cercada de trabalhinhos deles e eles fizeram um monte de perguntas, assim, bem bacanas. Um livro só na sala de leitura, imagina. Fazem vários, pergunta, né? Imaginam
desenham, né? Imaginando Eles que fizeram vários seria desenhos. aquele fato contado, né? Sim, É muito interessante. E é resgate também, sim, né? sim. É resgate. André, me diz assim, cada local tem a sua referência, né? Como você disse, Marechal tem a sua referência, Santa Cruz. O que te chama mais atenção nesses locais? Como uma base histórica. Você já contou a de Marechal, que foi de Marechal Hermes ter implantado lá. Tem os sobrados, tem a estação de trem também, que é que, considerada diga-se mais de passagem, foi o bonita. nosso primeiro presidente, né? E o Teatro Armando Gonzaga. Marechal tem muita coisa. Eu presto muita atenção no patrimônio histórico, que ainda está preservado no lugar, mas às vezes também questões naturais, né? Uhum. Às vezes tem uma praia, às vezes até um parque florestal, ou situações de personagens do passado, ou alguma curiosidade, né? Por exemplo, a Ilha de Guaratiba, que não é uma ilha, né? Aí tem as versões do inglês que teria morado lá, o seu William de Guaratiba, tem as outras versões que acabou virando ilha, né? Que acabou virando ilha. Mas tem a versão também que lá tem muitos canais, então esses canais quando enchiam muito no passado, e ficava tipo uma ilha cercada de água. Então, às vezes uma curiosidade também me chama atenção para um bairro. Mas eu procuro sempre ver o que tem de patrimônio histórico ainda preservado naquele lugar, que sirva como referência para que você consiga, a partir dali, conhecer a história daquele bairro. Tem aquela igreja lá. Uma igreja lá, tipo uma capela. Qual do... Tá aí. Ah, sim, tem a igreja na Estrada Matriz, também São Salvador do Mundo, que é a igreja matriz da freguesia de São Salvador do Mundo de Guaratiba. Tem a Fazenda Modelo, que hoje tem resgate dos animais, eu até vou lá de vez em quando passear com eles, trabalho voluntário, e ali era uma fazenda do período colonial, né? Então uma história super importante. E tem a história do bonde da ilha, né? Que era o bonde que ia para a Ilha de Guaratiba, e a história da agricultura da Ilha de Guaratiba. O Ilha Futebol Clube, que está lá até hoje, lá com seu estádio, né? O clube social também. A ilha era uma região de muita produção agrícola. E aí, quando você tem a concorrência nos anos 70 dos supermercados, dos hortifruti, né? Essa produção agrícola começa a entrar em decadência. E aí eles começam a trabalhar com paisagismo, que foi um paisagismo ensinado pelo Burle Marx, né? O Burle Marx ter ficado aqui em Guaratiba, ele passou o conhecimento dele para os agricultores, e isso passou de pai para filho, porque o trabalho do paisagismo, dos hortos, né, ele fez com que essa região não sofresse uma especulação imobiliária muito grande, porque o pessoal trabalha e os filhos continuam, né? É diferente das colônias de pescadores, que não tem esse incentivo, nada, mas os hortos têm. Então, ela sofreu uma transformação no seu foco, né, de produção agrícola, mas continua produzindo ali, só que são plantas ornamentais, né? Sim, passa de pai para filho, né? Sim. E diz que a ilha também, ela importa muitas plantas, né? Eu, por exemplo, trabalhei um período na ilha e via caminhões e caminhões saírem dali cheio de plantas. A Rede Globo, por exemplo, e Record também, as novelas usam muito material, os condomínios de Barra da Tijuca. Sai tudo dali, né? Tudo dali, da região. Aí ninguém valoriza, né? Pensa, Ilha de Guaratiba. O que Ilha de Guaratiba tem? Só horto? Não o tem pessoal só não horto. sabe nada. E como lá tem um medidor também atmosférico, né, do clima, aí fala, Ilha de Guaratiba teve 40 graus, mas porque lá mede agora, vai medir nos outros lugares também. Bangu perdeu referência, né? Pois é. Mas se você pra quê? For no Maracanã, na Tijuca, centro do Rio, o calor lá também colocaram aquela, a gente já chama de bola, né? Quando tá fazendo modelo. Quando foi um pessoal, não me lembro se foi os canadenses ou os ingleses que construíram, elas vieram todas em pedacinhos para ser montada ali. Eu acompanhei a construção daquilo ali. Foi muito legal mesmo. É de uma grandeza. Assim, para mim, que não tem nenhuma ligação com isso, eu acho surreal. Como é que você vai estar ali dentro, mede o
tempo, né? Chuva, sol, e a impressionante. gente pensa que tá 40, tá 50 aqui, não tem nada de 40, já ultrapassou o nosso limite. Isso aqui é uma área verde, perto da praia. Imagina outras áreas com muito concreto, né? Como é que Sim, tá? mas eles dizem que a gente sofreu muito porque nós temos variações aqui, né? Muitas variações de clima, de clima aqui na nossa região, por causa do vento que vem de um canto, vem de outro, aí traz um bafo quente de um outro, um frio do outro, uma confusão meteorológica que a gente já nem se entende mais. Você vê, daqui a pouco tá fresco, mas daqui a pouco você não aguenta sair lá fora, que o sol tá fritando na tua cabeça. Vento quente. Um bafo que parece que você tá saindo de um forno. Então, é uma coisa mágica. E está onde? Tá ali, ó, perto da Fazenda Modelo, né? Verdade. Na entrada da Ilha de Guaratiba. Sim. Ou já é a Ilha de Guaratiba? Já é a ilha. Ali é a ilha. Ali é a Ilha de Guaratiba. E Barra de Guaratiba? Eu achei muito importante você ter falado de Burle Marx. Ali é um local muito bonito mesmo. A área verde dali é linda demais. Aquele sítio dele, que diga-se não é um sítio, né? Aquilo ali é maravilhoso. Mundial, né? Quem nunca visitou, visite. É um patrimônio mundial, né? Reconhecido pela Unesco. Né? Eu já fui muitas vezes ali, até com o professor Moacir Baixo, que era muito amigo dele. E ele teve essa capacidade, né? De comprou a fazenda junto com o irmão dele. E ali começou a aclimatar as espécies dele, depois reformou a igreja, reformou a sede da fazenda e foi morar ali em 1973, até a morte dele, em 1994. Mas ele já tinha doado a metade, a outra metade o irmão vendeu, mas ele doou a metade para o governo federal. Então, ele é um patrimônio muito bem cuidado, né? Você não vê nenhum caso assim de praga, assim. O pessoal lá realmente cuida muito bem, tem muitos eventos, atrai turistas do mundo inteiro, né? E Barra de Guaratiba tem até ido com uma certa frequência, porque eu tenho um amigo, Flávio Moraes, que ele é um pesquisador, que ele está fazendo uma pesquisa sobre um porto na Barra de Guaratiba, próximo ao quartel ali, onde havia desembarque de escravizados, né? Porque quando o tráfico negreiro foi proibido, você começou a ter o tráfico aqui na região, né, da Marambaia. Inclusive na Ilha da Marambaia tem ainda construções dessa época, e tinha esses pequenos portos, né? Você tinha um dos maiores traficantes escravizados do Brasil, que era o Joaquim José de Souza Breves, e aí ele está pesquisando esse material, até a gente saiu numa reportagem da RJTV e tal, e o pessoal do quartel também está dando apoio lá, o comandante, porque isso é importantíssimo para mostrar como a história da escravidão passa por aqui também, passa muito, né? Então, às vezes o pessoal fala só do Carlos Valongo, fala não sei o quê, mas aqui a coisa também foi quente. Porque aqui conta também uma história, né? Que a história também se deu aqui também, né? Muito. Depois que proibiram, veio tudo para cá, porque eles subornavam muita gente. Aqui era o local mais afastado da corte, né? Então você tinha esses pequenos cais e tinha esses lugares, o nome era horrível, era chamado Fazenda de Engorda de Escravos, né? Que eles chegavam no navio negreiro e ficavam ali se recuperando para ir para as fazendas, a maioria do Breves, né? Também Mangaratiba e tal. Então, esse resgate dessa pesquisa está sendo muito importante para você mostrar que é uma página triste da nossa história, mas é uma página que você tem que contar. Tem que ser contada, né? Inclusive nas escolas da região, mostrar como tudo bem, proibiu o tráfico, tá? Mas continuou acontecendo. Continua, principalmente nas fazendas de café. Que sempre a mão de obra sempre foi escravizada, né? manejada pelos escravos. Não adianta ter trazido os imigrantes para cá para poder fazer o manejo, mas que continuava. A mão de ferro ainda era dos escravos. São Paulo começou a ter uma imigração, mas o forte ainda era dos escravizados. Aqui no Rio, na região aqui da Costa Verde, Mangaratiba, ali era tudo escravizado mesmo. Aqui não tinha nem questão de imigração, não. Foi tudo... E nesses desembarques, né? Nessa região da Barra de Guaratiba e da Baía de Sepetiba também. Por estar mais próximo, né? Ficava mais... Sim, e longe do centro do Rio. Não tinha tanta fiscalização, então era mais fácil. Para você ver como tudo não terminou. Nada. Isso aí foi... até a abolição continuou tendo aqui. E tem um site, Slave Voyage, que é em inglês, que mostra exatamente os portos onde eles eram desembarcados. Assim, é uma pesquisa imensa, mostrando as rotas de onde eles vinham, dos locais da África onde eles vinham. O Flávio usou muito esse material na pesquisa dele.
Mostrando toda a rota da viagem toda a deles, rota, de lá até até aqui. chegar até aqui para poder ser... Sim, o Rio de Janeiro acabou se tornando, no século XIX, o principal porto de recebimento de escravizados, por causa o pessoal chegava aqui, muitos iam para Minas, por causa do ouro, no século XVIII, e depois com o café. O café aqui, que foi realmente a economia poderosa. Você pega ali o Vale do Paraíba, ali tudo, é trabalho escravizado. Então, o Porto do Rio ganhou um protagonismo nesse sentido. A minha mãe foi colhedora de café. Foi? Foi. Minha mãe trabalhava na lavoura. Diga-se de passagem, meu avô também trabalhou na lavoura, né? Eles colhiam café na época que as lavouras chamavam, contratavam, né? Aí eles iam. Minha mãe é de Espírito Santo. E ali o café também... Foi bem forte. E o café promoveu também, a economia do café acabou promovendo o surgimento das ferrovias. Né? Sim. E as ferrovias foram muito mais no início para transporte do café, mas acabaram depois sendo usadas como transporte passageiro. Mas foi graças ao café que tudo se expandiu ali. Tratando-se Vamos falar um pouquinho das ferrovias, então. O percursor das ferrovias, a gente sabe que foi Barão de Mauá, né? Ele que trouxe as ferrovias para cá, não só isso, como tantas outras coisas, né? De benefício para o Brasil. O gás. A luz, né? Para o Rio de Janeiro. Lá, quando acendia as luzes, né? Passava tocando para poder acender as luzes no centro da cidade, tudo. E você acha que essas ferrovias deveriam ser preservadas ou tinham que ser mesmo inutilizadas? Eu acho que esse sucateamento das ferrovias foi um dos maiores crimes que eu tenho visto no Brasil, porque um país do tamanho de um continente, a ferrovia está provado que é o melhor transporte que existe. Escoa mais rápido, né? Tudo é mais rápido. Carga e passageiro. Vai na Europa, lá você viaja com cartão, viaja a Europa toda de trem, né? Então, você teve uma malha ferroviária que surge ali no século XIX, se expandiu muito, e aí você começa a sucatear elas em favor da indústria automobilística, né? Então, você vai para o interior do estado aqui do Rio, tá cheio de trilho ali. Leopoldina tem história. Pô, Leopoldina, então... Gente, eu fico tão triste quando eu chego na Leopoldina. Leopoldina... A Leopoldina é tão linda. E era o trem que saía para São Paulo, trem de prata. Eu cheguei a pegar essa época ainda, que, como você falou, Santa Alexandrina. O meu tio morou ali na rua Santa Alexandrina muitos anos. Ele veio do Espírito Santo para cá, se casou, né? E comprou um apartamento ali na rua Santa Alexandrina, número 75. E eu era criança, vivia muito ali. E a Leopoldina, quando a gente chegava na rodoviária de Novo Rio, a gente descia e pegava o táxi ali para poder ir lá pro... A estação? Não, ia para casa dele na Santa Alexandrina, que é ali perto da Rua do Bispo. E ali eu ficava fascinada por aquela estação. E essa estação é muito luxuosa. A temática é central. E ficava muitas vezes lá na área de embarque, debruçada, vendo os trens saindo. Perdi horas e horas ali vendo os trens saindo, chegando, gente desembarcando, embarcando. Até, não vou falar bem pouco tempo, mas em Barra Mansa ainda tem estação ferroviária. Assim como Itaguaí tem, Muriqui. Já tem o trem de carga, né? Mas só que lá é de carga. E lá em Barra Mansa não tinha de pessoas mesmo que vai para aquele interior de Minas, para aquelas fazendas. O pessoal ia muito ali para Passa Quatro, Passa 20, todo mundo de trem. E era tão gostoso, te remete assim ao Império, né? Uma época do colonialismo, uma coisa que você não se vê mais. E o pessoal aqui da Zona Oeste tem muita saudade do trem Macaquinho, que era o ramal de Mangaratiba, né? Que era um trem que era usado também para transporte de bananas, por isso que era chamado de Macaquinho. E ele durou até os anos 70, depois teve ainda o ramal de Itaguaí. Mas assim, é muito triste quando você vai para o interior, você vê aquelas trilhos ali que não são mais utilizados para passageiros, né? E aí você vê aí problemas no aeroporto, o ônibus. Você fazer o transporte de carga em caminhão, atravessando o Brasil todo, isso é um desperdício absurdo, né? Combustível, acidente, tudo, buraco na estrada, tudo. Enquanto o trem tá ali, já estava tudo prontinho. Tudo pronto ali, era só expandir, manutenção. Mas sabe o que parece assim? Eu vejo assim, um governo começa uma coisa, aí o outro vem com outra ideia. Aí para não dar moral pro daqui... Para não dar continuidade, ele vai, anula esse e começa esse. Aí vem o outro, anula esse,
nunca termina. São obras que nunca terminam, nunca tem fim. Uma coisa que poderia ser tão prático. Você vê os exemplos dos países gigantescos aí, como é que o trem que funciona, né? Até hoje. E isso que você fazia lá na estação, também fazia em Marechal Hermes quando era criança. Eu gostava de ir na estação de trem, ver os trens chegando. Sempre fui fascinado por trens. Então, eu lamento muito não poder ir hoje para Teresópolis de trem, para Valença de trem. Porque... Não tem mais. Então, tu teve um ferrorama. Eu tive o trenzinho vai e vem. Vai e vem. Que era o mais pobrezinho, mas era bonzinho também. Quem tinha um ferrorama era um amigo meu. Ele até é professor da UFRJ também, que é o Rafael Hausmann. Ele é na parte mais de redação, oratória. Então, o Rafa tinha um ferrorama. E eu ficava fascinada quando o Rafa montava os trilhos e colocava o trenzinho. Eu perdi horas e horas ali olhando o trem. Não que os outros meios de transporte não nos chamem atenção, mas assim, é que o trem, ele te dá uma condição tão rápida de tudo, até mais rápido do que um carro, mais rápido do que... Sim, seria tudo mais viável, nós não estaríamos nesse caos. Fica Transoeste, não podia ser um ramal de trem. Né? Nova Avenida Brasil, né? Eu, quando eu vou ao centro do Rio, é só de trem. Não penso em outra coisa, sempre trem. Muito mais rápido. Agora, o trenzinho vai e vem, ele tinha até cancero, assim, fazia umas voltas. Então, a gente tem, assim, não é um saudosismo, né? Não, de mas jeito nenhum. É uma vontade que aquilo que aconteceu com a gente de tão bom se perpetuasse, né, para outras pessoas também, que conhecesse como era gostoso. Eu não sei se ainda vendem ferrorama ou o trenzinho vai e vem, né? Mas seria interessante. Pode ser até que venda, mas... Não, tem agora aqueles trenzinhos que você vê até em camelô, uns menorzinhos de plástico, que até as crianças da usam. É menorzinho, né? Bem menor que o ferrorama, mas funciona ali, é barato, o trem a pilha. Eu sou fascinada por trem. Eu vejo que seria o meio de transporte mais viável para o Brasil por causa da extensão do nosso território. Sim, seria melhor. Eu já sou apaixonado pela aviação. A aviação já não são chegados, não. A aviação é uma coisa importante, sim, mas é assim, eu acho que o avião, ele tá no mesmo nível do que você vai daqui para Pernambuco. O avião, com certeza, é muito mais melhor. rápido. Mas, assim, se você for de interior do estado, o trem funcionaria melhor. Mas se você pegasse um trem também igualzinho você pega lá na China, no Japão, você rapidinho estaria lá, né? Tem o trem-bala, né? Então, rapidinho você chegaria lá. Mas por quê? Faltou o quê? Faltou infraestrutura, faltou interesse, faltou continuidade. Você tinha uma malha ferroviária muito boa. E São Paulo, por exemplo, então, que teve a questão do café, até agora eles reativaram algumas linhas, né, entre algumas cidades mais turísticas, né? Então reativaram algumas. Mas São Paulo tem uma malha ferroviária gigantesca, assim. E até hoje, os trens que existem em São Paulo é uma malha bem grande, né? Bem maior que a do Rio. Então até o metrô deles também. Mas você andava pelo interior do estado todo de trem. Vamos esquecer o trem, vamos falar agora. Quantos livros publicados, André? 24. Esse foi o último, 24 livros. 24 livros publicados. Esse é o mais recente, né, André? Qual é a resposta? Esse livro é um livro bem diferente da minha carreira, porque ele foi uma encomenda de um empresário de Campo Grande, o Décio Ribeiro da Costa. Ele tem uma pizzaria, chamada Pizzaria dos Brinquedos. E ele fez um curso de História da Zona Oeste comigo, com alguns funcionários. E aí, ano passado, ele me contratou para fazer o livro. São 500 perguntas sobre conhecimentos gerais, mas com foco muito em Campo Grande. Já está até a Baía de Sepetiba aí atrás, ó, quando ela era início dos anos 70. Então, ele quis dar um foco na Zona Oeste também, né? Não botar só perguntas de outros lugares, Campo Grande, Zona Oeste, geral, subúrbios. E aí ele faz muita gincana na pizzaria dele. Então, ele quer usar esse livro em gincanas. Esse livro está à venda no seu Instagram, no seu Facebook? Sim, ele tem uma versão preto e branco, uma colorida, e eu estou divulgando ele bastante. Todo dia eu divulgo até algumas perguntas dele, e quis fazer bem assim, a capa bem colorida.
E o símbolo da laranja, né, de Campo Grande. Né? Ah, é. Monumento da laranja. Fala pra gente do seu Instagram, do seu Facebook, para poder a gente te conhecer. A gente não, né? As pessoas te conhecerem melhor, o teu trabalho melhor, e também conhecer os livros, se interessarem para comprar, para poder ler. Sim. E ver que é uma leitura que te prende, te cativa. Essa é a influência do jornalismo. O Instagram é André Luiz Mansur, né? Luiz com F. E o Facebook é André Luiz Mansur Baptista, né? E quem quiser perguntar alguma coisa de livro, todo dia eu estou sempre acessando, divulgando. Eu divulgo muito meus livros e meus eventos nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então é só chegar lá, mandar mensagem, adicionar. Eu esse mês vou dar uma palestra dia 30 de janeiro no Instituto Pereira Passos, lá na rua Gago Coutinho, 52 em Laranjeiras, pertinho do metrô do Largo do Machado, vai ser às 17 horas, sobre a Zona Oeste. Vou falar sobre a história da Zona Oeste na Zona Sul, no principal instituto de história do Rio de Janeiro. Por quê? Porque sempre que eu falo da Zona Oeste para lá, o pessoal não fica assim impactado, porque a história da Zona Oeste é muito desconhecida ainda, né? Então eu escolhi esse tema, me pediram para escolher um tema, então dia 30 de janeiro eu vou estar lá no IPP. Então você tem sido o representante, a voz, o historiador da Zona Oeste na Zona Sul. Eu dou um curso de História do Rio de Janeiro numa livraria chamada Casa 11, em Laranjeiras, e tem um módulo também que é Zona Oeste. E eu percebo sempre, quando chega na Zona Oeste, a galera realmente é onde menos conhece. Menos conhece porque acha que a cidade, né, ela é toda voltada ali, né, Zona Sul, né? Sim, o engraçado é que assim, se você pegar a história da urbanização do Rio, Copacabana e Ipanema, que são os bairros mais famosos do Rio, só foram urbanizados no século XX. Você vê qual é o monumento histórico mais antigo de Copacabana? Não tem nada comparável que tem na Zona Oeste. Não tem nada do período colonial. Aqui tem tudo, né? Aqui tem tudo. A Zona Oeste tem tudo. Essa igreja aqui, na Serra do Desterro, de 1629. Sim. E é linda. Então, é linda. Passou por revitalização há pouco tempo. Sim. Eu quando tô assim meio nostálgica, né? Eu coloco um chinelinho, desço, vou ali, sento. No período da pandemia mesmo, assim que iniciou, né? Eu estava vivendo um problema muito grande porque perdas, um monte de coisa. Aí sentava ali, ninguém na rua, só eu e a igreja. A paz tremenda, né? E a igreja sendo reformada e eu lá dentro da igreja. Né? Parte interna. Né? Aí eu entrava na igreja, vejo a porta aberta, eu sou igual cachorro, né? Vou lá, olho, sento, faço uma oração, porque assim, Deus tem que estar dentro de nós. Independente da sua religião, do seu credo, Deus é Deus. Então eu vou ali e faço... Me apetece muito aquele lugar, acho lindo, mágico, é espiritual. Eu também acho. Aquela região ali tem essa paz mesmo, é muito impressionante. Um local que eu fui e me senti muito, muito emotiva também foi no Cristo, né? Porque tem uma capela embaixo, né? Em cima a imagem. Eu me senti em um ambiente... eu não pude me conter. Não pude conter as lágrimas naquele momento que eu pisei naquele local, de tão forte a espiritualidade que tinha ali naquele momento. Então, assim, são locais que a gente fala, são locais mágicos. E você vê, a Santa Cruz tem a Ponte dos Jesuítas, que é de 1752. Então você vai, Copacabana, tinha a igrejinha de Copacabana, que foi demolida, mas tudo é século XX, né? Então, nada. Assim, não se compara o patrimônio histórico daqui, mas são bairros que se tornaram famosos por várias outras questões, né, do turismo. Mas quando eu falo Zona Oeste, então eu sempre, quando pedem para escolher um tema, eu fala Zona Oeste, porque fala do centro, Zona Sul, muita gente aqui conhece. Já falou, já conhece, e não conhecem nada da Zona Oeste, que é esquecida, que parece... E é o que movimenta a cidade. Quem movimenta a cidade é a Zona Oeste. Os trabalhadores saem daqui. É a maior região, você pega um bairro como Campo Grande, é uma potência econômica assim absurda. E o que volta de impostos, né? Essa que é a questão. Volta para a Zona Sul. Volta para a Zona Sul, que o pessoal reclama muito. Volta para a Zona Sul, é o que a gente fala, né? Vai para a Zona Sul. Mas você veio fazer esse diferencial, trazer um pouquinho da Zona Oeste para dentro da Zona Sul.
E o pessoal fica muito interessado. E mal sabem que um dia a Zona Oeste já foi a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Como você contou no início, lá Sepetiba com as praias, com o pessoal que vinha, fazia turismo. Então era a Zona Sul do momento. Era um balneário, né? Só virou Zona Oeste por causa da localização geográfica, né? E você sabe que assim, nos anos 50, quando teve o loteamento Vila Mar de Guaratiba, aqui na Pedra mesmo, né? Uhum. A propaganda que eles faziam era o seguinte: Copacabana já tinha se transformado muito com os prédios, teve um crescimento vertical. Então, ó, venha viver como se vivia em Copacabana há 30 anos. Casas de frente para a praia, e a Copacabana já era um monte de prédios. Então, a propaganda da Pedra, nos anos 50, do Vila Mar, era exatamente para ser a Copacabana dos primórdios ali. Uma pena que não foi, né? Assim, durante muito tempo foi, né? Mas foi, sim, mas não foi assim. Foi um projeto inicial, não deu para chegar até o fim, né? Porque acho que a vontade seria, né? Que sim. Fosse até. Mas você que anda por aqui sabe que a região, principalmente Vila Mar, ele cresceu muito, né? No primeiro local que eu morei, e que eu tenho minhas raízes fincadas em relação à Pedra de Guaratiba é ali no Vila Mar. Eu gosto muito daquela parte ali. Mas cresceu muito. A Capoeira Grande tem crescido muito. Muito mesmo. Muito. E os pontos que não deveriam perder as suas matas, os animais, tá tudo sendo derrubado, tudo sendo construído. E tem que ter um plano B para poder reabrigar, relocar esses animais, né? Sim. Agora o pessoal do Alexandre dos Anjos, né? Tô até usando a camisa aqui, né? O WhatsApp Árvore, que ele vai fazer a reflorestação, parte lá da Serra do Mato Alto, né? Serra da Capoeira Grande. Ele vai entrar com um projeto agora com doação. As pessoas que quiserem doar mudas de árvores, ele vai fazer o replantio, tudo direitinho para poder revitalizar aquela parte. Está tudo muito largado, muito. Assim, coisas que a gente tem que se preocupar para agora, porque a gente vê, o calor está imenso, está intenso também. Tá intenso, tá deixando a gente. E estão se preocupando só mesmo com a parte de fazer casas, prédios. Lá em Campo Grande, perto da FEUC, tinha uma área ali até pequena, mas toda arborizada. De um dia para o outro. Acabou tudo. Já tá cheio de prédio lá. Uma área pequena, pertinho da FEUC ali, na Estrada da Caroba. Eu fiquei muito triste quando eu não sei se acabou a faculdade de Moacir, né? A faculdade fechou em 2012 e ela foi vendida para um grupo paulista. E metade da faculdade funciona no Centro Universitário do Rio de Janeiro, o NIRJ, e outra metade é da UERJ. Então, o campus Zona Oeste da UERJ, que hoje funciona no Instituto Sara Kubitschek, ele vai para lá. Só que essa obra está demorando muito, então o pessoal já está começando a ficar meio. Mas eles compraram, agora tem que cobrar para fazer, senão não adianta. Quando eu fiquei triste porque eu vi que foi uma das primeiras faculdades que eu conheci, a Moacir. Aí depois, não conheci o outro lado de Campo Grande ainda, né? Fui ver que tinha uma FEUC. A FEUC é a mais antiga. Era a Faculdade de Filosofia de Campo Grande. Que as minhas meninas estavam encerrando, a minha filha mais velha estava encerrando o período escolar, né? O 2º grau, e ela tinha que fazer opção por uma. Aí eu até indiquei ela, vai na FEUC, faz a FEUC. Aí ela acabou optando por outra, né? Também o curso que ela queria não tinha lá. E eu, quando vi que a Moacir, o rapazinho até que ela morava na época, fez na Moacir, né? Ele fez engenharia de produção, acho que foi engenharia de produção, ele fez na Moacir. Ele fez e ela não, ela resolveu acabar fazendo na particular, né? Que foi na Estácio de Santa Cruz. Ela fez gás e petróleo, porque era o tema da atualidade, né? Mas ela se especializou dentro daquilo, tudo direitinho. Só não exerce, mas se especializou. E acabou que eu fiquei muito triste quando eu soube que a Moacir tinha fechado as portas e não fechou totalmente, né? Porque abriu espaço para as outras, mas eu achei. Eu saí de lá quando fechou, né? Porque eu trabalho com o professor Moacir, mas depois aí hoje, pelo menos assim, não desvirtuou em relação ao ensino, né? Você tem uma instituição de ensino superior lá. E quando a UERJ fizer a obra lá, vai ter uma universidade pública de um lado e uma particular do outro. Então, assim, não se descaracterizou, né?
mas que, assim, foi uma tristeza muito grande, porque ele era uma instituição, o Afonso Celso também, era uma instituição que todo mundo se encontra em Campo Grande e tem alguma relação com aquela instituição, né? Afonso Celso, E Moacir. Moacir Baixo. E o professor Moacir ficou muito triste com isso, né? Eu era muito amigo dele e tal. Aquilo ali para ele foi uma tristeza muito grande perder aquilo, né? André, nesse nosso bate-papo tem algo mais que você gostaria de enfatizar dentro da sua vida jornalística, de escritor, que pudesse ser falado aqui, que você quisesse deixar para as pessoas, para essa nova geração, que a vida intelectual não está presa só às telas, mas também ao livro? Assim, o que eu sempre falo para a garotada é isso, por mais que mude tudo, por mais que você tenha cada vez mais tecnologia, não tem jeito, o conhecimento é fundamental. Pode ser desde a época dos gregos, pode passar por tudo, mas o conhecimento é fundamental, né? Eu tiro muito exemplo do meu pai. Meu pai ele teve que parar de estudar na 4ª série primária para trabalhar, mas ele se empenhou muito para que os 2 filhos passassem para uma universidade pública, que era muito menos vagas, e muita gente ia contra. Não, que estudar para quê? Bota hora para trabalhar. E ele não. E ele trazia jornal todo dia trazia jornal, o Globo até. E isso estimulou a gente a ler, comprava enciclopédia. Então, assim, graças a ele que eu estou aqui dando essa entrevista hoje, que eu estou vivendo da palavra, né? E com o meu irmão também. Então, eu falo com ele, vocês pode aproveitar ao máximo as tecnologias, mas sem o conhecimento não adianta. Você não vai ficar assim. Se você não botar, pode até ler no e-book, no iPad, mas não tem é a mesma coisa. Tem que ter o conhecimento. Não é a mesma coisa. Não, o livro impresso. Um livro é um livro. Eu vou te falar isso porque você acredita que eu ainda tenho. Minha mãe, ela trabalhou um tempo para os parentes de Getúlio Vargas. Uhum. Então, eles tinham uma biblioteca em Itaboraí. Essa biblioteca, o telhado caiu e molharam muitos livros. Então, eles tiveram que descartar muitos livros. E muitos desses livros eu peguei. Não pude pegar todos, né? Aí, na mudança de Itaboraí para cá, não pude trazê-los todos, mas trouxe alguns. Eu ainda tenho uma enciclopédia ainda de Getúlio Vargas, lá da biblioteca dele ainda, com aquelas letras em PH. Antes da reforma ortográfica. Antes da reforma ortográfica. E eu carrego dentro do carro, porque de vez em quando não é livro de biologia ainda, com aquela escrita antes da reforma, tudo. Eu sou muito apegada ao que é literal. Mas tem muitos jovens mesmo que eles querem o impresso, porque conheço uma garotada que assim, eles querem ter a biblioteca em casa. Porque eu li 40 livros ano passado, mas se você leu no aparelhinho, cadê os livros? Né? Então você tem lá eles botadinhos, tira uma foto, mostra para as pessoas. Eu tenho diferente, os meus. Né? Eu tenho os meus. Não tenho como mais expô-los, né? Uhum. Mas eu tenho os meus livros. Eu guardo e por vezes já tive que fazer muitas doações, já doei muitos livros, principalmente para a escola, porque não tinha onde guardar e estava tomando muito espaço. Sabe o que eu faço? E o requer cuidados. Faço atentados literários. Livros que eu já li bastante. Eu deixo um livro no banco do trem quando ele chega lá na central. É legal. Atentado literário. Obrigada a ler. Deixa ali. O cara vai pegar, vou pegar o trem agora lá para Campo Grande, vai ter um maior tempão. Dificilmente vai jogar fora, vai deixar ali. Eu tenho um amigo até que deixava um recadinho. Eu não, deixo o livro ali na É interessante. É interessante, né? É interessante. Bomba, joga um livro. E eu ganhava muitos livros também, né? No período que eu dava as aulas, eu ganhava muitos livros, né? E você sempre fica, né? Quando você vai ver, você tá com uma livraria. Não tem jeito. Com a biblioteca em casa. Exatamente. Mas eu vou ler com muito carinho esse livro. Qual é a resposta? André Luiz Mansur. Gente, visita lá, tá? Visita lá a página do André, tá? E venham descobrir um pouco de todas as histórias que ele tem. E o Décio é um empresário que, assim, acho muito interessante. Ele é um empresário que fez questão de fazer o livro para as gincanas dele, focando no bairro dele. Ele mora lá no Rio da Prata e ele levou funcionários para fazer o curso de História da Zona Oeste comigo. Conhecimento. Então, conhecimento. Ele agregou. Conhecimento fundamental. Ele vende lá as pizzas dele, mas ele faz as pessoas saem mais... Então, você sai cheio de duas coisas. Sai cheio intelectualmente e também com seu estômago cheio. Exatamente. Parabéns, Décio, pela iniciativa, tá? André,
eu ficaria aqui por muito tempo batendo papo com você, porque sempre é muito bom bater um papo Adorei. com uma pessoa inteligente, né? Que tem algo para te oferecer, para te ensinar. Tenho muito que aprender. Tive uma aula de história. Um dia quero ser igual a você, que isso. tá? Parabéns Pelo pelo seu programa. intelecto, tá? Agradecer a sua esposa que está ali também, né, Marta? É amiga. É amiga? Ô, Marta, desculpa. Ó, profetizei, não sei, né? O dia de amanhã não nos pertence. Então, Marta, amiga do André, tá? Obrigada pela sua presença. Você também veio abrilhantar esse podcast com a gente, com a sua presença, com a sua serenidade. Professora Aí. da rede pública, e Então, município e estado. Boa ouvinte, entendeu? Espero também tê-la um dia aqui sentada aqui com a gente, contando também um pouco das suas histórias, de como é trabalhar num corpo docente, né? Lidar com os alunos não é fácil, nós sabemos disso, ainda mais na geração a qual estamos vivendo, né? Onde o professor perdeu o seu valor, né? Essa é a verdade. É uma classe muito desvalorizada pelos nossos governantes, o que deveria ser primordial, essencial para as crianças hoje, deixou de ser, né? Perdeu seu valor totalmente. Então, destaco você que também brilhantando com a gente um podcast com a Marta, né, Marta? Sinta-se à vontade, convidada desde já, para poder falar um pouco sobre como é trabalhar. Escreve também, escrevendo poesias. Escritora, poetisa aí, ó. Então, era para estar sentada aqui junto com a gente, mas hoje foi o dia do André brilhar, porque a estrela do podcast hoje era ele, tá? Então, eu sinto imensamente feliz. Eu também. E não tenho como expressar, foi o que eu te disse, de estar diante de uma pessoa com o seu conhecimento. Como eu te falei, a comunicação veio para mim de uma forma para poder trazer voz aos líderes da nossa localidade aqui, não só de Guaratiba, mas também da Zona Oeste, para que nós pudéssemos ter um meio de comunicação para cobrar dos nossos governantes. E eu me propus a isso, e estou aqui. E tem as outras pessoas que vêm, assim como você, como vem também um músico. Está aberto para todos. Você Essa conduz é a verdade. muito bem a entrevista. Obrigada. Você deixa a pessoa falar, você fazer as observações assim, bem interessante, né? Você deixa fluir, né? Flui muito bem. Vindo de você, é um prazer, um elogio imenso. Me sinto muito gratificada e honrada. E quero te agradecer mais uma vez, quero te convidar para fazer as considerações finais para o seu público, para o seu eleitorado, para o seu eleitorado. A gente na escola fala para o teu eleitorado aí, mas fala aí para o pessoal, para os seus leitores. Bom, primeiro agradecer, né, que foi muito boa, assim, fluiu, foi uma conversa, né, uma conversa informal, e eu tenho esses 24 livros, né, com foco na história, mas também tem alguns livros de ficção, né? E eu sempre falo principalmente para a garotada, né? Acredita no teu sonho, né? A Marta sabe muito disso, né? Que eu já contei para ela. Eu guardo algumas cartas de editoras que recusaram meus originais, né? Quando eu mandava lá nos anos 90. Eu poderia ter desistido disso, mas eu guardei lá e insisti. Continuei insistindo até que eu comecei a publicar, e hoje eu tenho uma quantidade de livros bem grande. Então, assim, não desistir do sonho nunca, né? Se é aquilo que você gosta, você tem que trabalhar no que você gosta, senão a vida já é muito difícil. Você vai trabalhar no que você não gosta, aí você vai sofrer em dobro. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta e lutar por aquilo, né? Eu sempre falo isso, e eu estou muito feliz com a produção, né, literária, vendo que os livros estão tendo um retorno, né? Ele está influenciando positivamente as pessoas, que acho que isso que a gente tem que levar da vida, né? Você influenciar as pessoas de forma positiva, para o bem, né? Então, isso me deixa muito feliz. Positivamente, historicamente também, né? Que para nós que não conhecemos, né, um pouco da história, né, passamos a conhecer através da sua literatura. Eu quero te agradecer, dizer que foi muito bom, muito importante estar com você aqui. E se você tiver proposto a vir mais vezes a estar aqui conosco, sinta-se à vontade. Com certeza. Essas portas estão abertas para você. E que você me perdoe se às vezes não falei algo que você gostaria de ter falado. Mas se ainda é oportunidade ainda, se você quiser
falei tudo que eu queria falar mesmo e, como eu falei, você conduziu muito bem. Porque eu acho que o entrevistador, ele deixa fluir, né? Então, assim, a pessoa tá falando. Claro, se a pessoa se estender demais, aí você faz uma observação pontual. E no teu caso aqui foi muito bom, né? Eu me senti muito à vontade, assim, para falar isso tudo. Acho que eu já... Às vezes você fica meio travado, né? Mas no caso aqui ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu Travada gostei. fiquei eu. Né? Então foi um prazer, tá? Eu quero te agradecer, dizer mais uma vez que você abrilhantou a minha noite com seu conhecimento e dizer que todas as vezes que você quiser, esse espaço está aberto também para você, assim como um conhecedor aqui da nossa região da Zona Oeste, de Guaratiba, da Pedra de Guaratiba, um amante aqui da Zona Oeste, né? Vir contar um pouco para nós das nossas histórias que nós não conhecemos. Tá ok. Muito obrigado. Tá? Obrigada a você e boa noite. Boa noite. Gente, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu lá no nosso canal, que se inscreva para poder conhecer os novos assuntos, as novas abordagens e pedir também que seja um de nossos patrocinadores. É isso aí, Podcast Guaratiba mais uma vez com você e, como diz o meu amigo Everton Alessandro, né, da parte da educação, bora impactar.